mas agora a gente conversa ao vivo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Doutora, muito obrigada pela gentileza, por estar com a gente. Nós estamos numa sensação que é assim, a gente tem muita teoria, muita informação e, ao mesmo tempo, toda essa teoria não está conseguindo suprir a quantidade de interrogações que nós estamos em relação à classificação de terrorismo para PCC e Comando Vermelho. Vamos, então, entrevistar a senhora. Obrigada pela gentileza. Eli Jonas, já lhe passo a palavra, por favor. Obrigado. Desembargadora, obrigado por participar com a gente, esclarecer nossas dúvidas, que são tantas realmente após essa classificação. Já começo perguntando o seguinte: há uma divisão entre as polícias, delegados, policiais, quem combate o crime organizado aqui no Brasil, se é uma classificação positiva ou negativa. Alguns integrantes do Ministério Público de São Paulo, Estado de São Paulo, que é o berço do PCC, dizem que é uma classificação negativa para o Brasil. A senhora, como desembargadora, avalia de que forma essa classificação e entre os seus colegas do Tribunal de Justiça, como é que está essa discussão? Bom dia a todos que nos ouvem aqui no CNN Brasil. Pois é, né? Esse tema ainda está no level de reflexão, porque era uma discussão já existente, principalmente no ordenamento jurídico, mas não esperávamos, né, uma decisão assim, né, de um dia para o outro, colocando o Brasil nessa nova situação, né, numa definição de organização terrorista das duas maiores facções que existem no nosso país, as duas maiores organizações criminosas que estão em 25 estados da federação. O PCC, né, já tem presença em 28 países fora o Brasil, e isso muda toda a estrutura. No que tange, né, a estrutura jurídica dentro do sistema de investigação, dentro do sistema de segurança, do sistema jurídico, teoricamente ainda não temos nenhuma mudança. O sistema de investigação, o sistema de segurança e o sistema de justiça vão continuar trabalhando no ordenamento jurídico que nós temos ao nosso dispor. A Lei 2.850, que fala sobre organização criminosa, a Lei de lavagem de dinheiro, e uma nova lei que entrou em vigor há mais ou menos um mês atrás, que é a lei que efetivamente define o que é uma facção criminosa, define a organização criminosa ultraviolenta e coloca no seu artigo 3º e no artigo 2º, de forma muito clara, todas essas condutas ou esses atos, né, terroristas que não podem se confundir com uma organização terrorista. Então, nós ainda, né, estamos estudando. Eu confesso que eu passei a noite toda, né, estudando. Ai, que pena. Perdemos aqui, rapidamente, desejo eu, o contato com a desembargadora aqui do TJSP, nos explicando exatamente num ponto tão importante, que é, você não pode confundir, colocar no mesmo pacote um ato terrorista, e aí a gente está entrando também numa outra seara de debate, que é, você não pode confundir uma atitude terrorista, que é tocar o terror, aterrorizar, com uma organização terrorista que anteriormente, né, Eli Jonas, você também já estava explicando aqui para a gente essas diferenças. E também me chamou a atenção, e a gente vai papeando aqui enquanto não volta o sinal com a desembargadora, que ela diz, a nossa lei não muda em nada. A nossa organização aqui, da nossa legislação, por enquanto, não muda coisa alguma. Então, Eli Jonas, para o nosso quadrado nacional, em teoria, o rito permanece o mesmo. É isso, Elisa. Conversando com pessoas, especialistas, delegados, agentes, embargadores, promotores que entendem nesse assunto, a reação é justamente essa. Como ela disse, ela foi pega de surpresa, não esperavam uma decisão como essa, mesmo que já houvesse uma discussão lá nos Estados Unidos, dentro do Departamento de Estado, para classificar, houve uma conversa, negociação para sim, para não. Agora, com essa decisão, mesmo com essa decisão agora, e já que houvesse uma discussão, muita gente foi pega de surpresa e não se sabe ainda como que na prática isso vai funcionar aqui no Brasil. Porque como a especialista, desembargadora, que ela entende, já deu muitas decisões, entende dessa situação de combate ao crime organizado e as duas facções, principalmente o PCC no Brasil, ela fala que a lei do Brasil já funciona da forma que funciona, já existe uma lei de organizações criminosas e recentemente houve o PL antifacção que endureceu as penas e trata explicitamente
o que é uma organização criminosa e até uma ORCRIM, como chama, uma organização criminosa, ultraviolenta. Então, agora, com base nessa classificação dos Estados Unidos no Brasil, a lei brasileira não muda, não é alterada, mas sim há uma classificação externa aqui para o Brasil. E é importante destacar também, assim que a gente tiver um retorno da desembargadora, que outros países, como o Paraguai e a Argentina, aqui do lado do Brasil, já classificaram o PCC, unicamente o PCC, como um grupo terrorista. E nada mudou, porque é uma cooperação com o Brasil, que existe uma expulsão de integrantes. Então é uma outra discussão também para a gente perguntar para a desembargadora logo daqui a pouquinho. Com certeza, já temos aqui o sinal da senhora, ainda bem, Nossa Senhora da Internet ajudou aqui para que nós possamos seguir ouvindo a desembargadora. E a senhora estava explicando sobre esse ponto que é tão importante, que é praticar o terror é diferente de uma organização terrorista. A senhora pode continuar nos explicando, por favor? Pois é, né? E essa situação, essa colocação, é que ao nosso sentir e ouvindo principalmente a imprensa e todos aqueles que estudam e trabalham com o tema, né, fazem questão de deixar muito claro, né? Uma situação diferente é o conceito de célula terrorista. E aí nós vamos falar de Estado Islâmico, Hezbollah e tudo isso que a gente conhece no mundo. Outra situação, que é a situação que nós vivenciamos aqui no nosso país, é organizações criminosas que imprimem, né, de forma violenta o seu, entre aspas, poder regional dominando aquela situação. Então a gente assiste isso de forma muito clara, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde a gente prevê ou assiste, né, e julga isso nos casos concretos, uma verdadeira governança criminal. Naquele território, né, quem tem domínio, quem tem o poder é o crime organizado. E aí no Rio de Janeiro a gente tem o Comando Vermelho e tem o terceiro Comando Puro, que é uma organização criminosa que tem, né, tomado muito espaço. Aqui em São Paulo, a gente tem o Comando Vermelho, o PCC, que não tem esse perfil específico de domínio de território, mas é uma organização criminosa pujante no que tange à economia. É uma organização criminosa que movimenta bilhões de dólares, né, praticando de forma mais efetiva o tráfico transnacional. Ele não usa, como usa o Comando Vermelho, a violência física. Então, teoricamente, para ele, nem caberia algumas implicações legais. E esse é uma definição que, para nós, é importante, porque o que a gente assiste no olhar, né, dos Estados Unidos e pelas considerações que foram narradas, o porquê, né, definir o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, refoge dessa realidade fática e refoge muito mais, né, do ordenamento jurídico que temos hoje à disposição do sistema de segurança e do sistema de justiça. Seguimos aqui ao vivo com uma das maiores especialistas em crime organizado do nosso país, especialista ali, dedica parte da vida em compreender de que maneira funciona a PCC, Comando Vermelho e o quão custoso, né, desembargador, é tudo isso. Theo Cury, por favor. Bom, vamos lá, desembargadora e doutora, bom dia, obrigado pela participação. Eu queria entender, na avaliação da senhora, a senhora trabalhando aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que maneira, a partir do momento da vigência dessa decisão dos Estados Unidos de designar as duas facções, e agora falando especialmente do primeiro comando da capital como uma organização terrorista, isso impacta a mudança da esfera em que esses casos tramitam, porque conversando com investigadores, há um receio de um esvaziamento dos GAECos, de um esvaziamento da atuação da Polícia Civil, por exemplo, do Estado de São Paulo, com a transferência desse caso para a Justiça, desses casos para a Justiça Federal, sobrecarregando Ministério Público Federal, Polícia Federal, com uma tramitação diferente na Justiça Federal. A senhora sabe muito bem como esses tribunais funcionam. Eu queria entender qual que vai ser o impacto nas investigações e nesses inquéritos a partir do momento do início da vigência. Perfeito, Theo. Para que o Brasil, para que nós, dentro do nosso território, dentro do sistema de justiça, e aí falo por integrar o sistema de justiça, né, adotarmos, por exemplo, a jurisdição e competência da Polícia Federal e da Justiça Federal no combate ao terrorismo, eu tenho que primeiro, aqui no nosso território, aqui no Brasil,
também definir o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Isto não aconteceu. Nós temos a lei de 2016 que define o crime de terrorismo do Brasil e as organizações criminosas, não só essas duas, mas quase 80 organizações criminosas que temos definida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do nosso país, não estão presentes, principalmente no artigo 1º e no artigo 2º da lei de terrorismo. Então, para nós, continuará sendo uma organização criminosa, ultraviolenta ou uma organização criminosa afeta a Lei 12.850. Nós vamos continuar nesse viés, porque é o que determina a nossa legislação, e as investigações na fase de inteligência, na fase de inquérito policial, vão tramitar por todas as polícias, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil e também pelos GAECos, que pelo Supremo Tribunal Federal e agora na lei antifacção, são reconhecidamente com atribuição de investigação, principalmente de crime organizado. Então isso não muda, mas se eventualmente num projeto de lei que está em andamento no nosso parlamento, se definir ou se ampliar o conceito de terrorismo e nessa ampliação se incluir as organizações criminosas, teoricamente, toda a competência, a atribuição de investigação e a competência, do julgamento pode ser mandada toda pela Justiça Federal, a Polícia Federal na fase de investigação e a Justiça Federal na fase de julgamento. E ainda o Ministério Público Federal, que também atua na parte federal do nosso país. Então vejam que hoje nós não temos esse desenho e tudo continua como está, porque, volto a dizer, essa definição é lá nos Estados Unidos, que logicamente, eu estava acompanhando a economista falando aqui, implicará em reflexos, principalmente financeiro e econômico no país. Mas juridicamente, dentro do sistema de segurança e dentro do sistema de justiça, por hora, tudo continua como está. Mas existe essa discussão, é uma discussão latente, inclusive nos procedimentos e investigações que estão em andamento, e com certeza a mudança de patamar no que tange a legislação americana vai implicar não só nessa situação de quem julga e de quem investiga, mas vai implicar no todo, porque lá nos Estados Unidos não vai ser mais o FBI que vai conversar com o Brasil, com os nossos investigadores, com a Polícia Federal, com os ministérios públicos a nível de cooperação internacional. Lá muda o step, lá vira uma situação de segurança nacional. E aí muda quem faz esse diálogo. E isso pode comprometer, e eu não estou dizendo aqui que vai prejudicar, que vai acabar, mas eu diria que pode comprometer principalmente a troca de informações. E isso é latente para nós. Doutora, a senhora é muito experiente no que diz respeito a PCC e Comando Vermelho, e imagino também que boa parte da sua vida também seja tomada pela angústia de entender como é que põe fim nisso. Como é que põe fim? Porque enquanto cidadã, a gente está cansado, está exausto, a gente tem medo, a gente tem pavor, a gente teme por quem a gente ama, a gente teme pela nossa vida. Quando vem um país e toma essa decisão, diante da experiência da senhora, até que ponto isso pode fazer com que esse temor suma das nossas vidas? Ou, na verdade, a gente está trazendo mais complicações, porque agora tem até outro país se metendo em algo que nem a gente está sabendo combater direito? Mais ou menos isso. Eu acho que, infelizmente, no que tange à insegurança pública, que daí a gente muda o conceito, nada vai mudar por enquanto. Até porque essa investida dos Estados Unidos no tocante às duas organizações criminosas, de forma material, não vai mudar em nada. Eles não vão, por acaso, invadir os morros do Rio de Janeiro e impor lá segurança, porque não consegue fazer isso no primeiro momento. E, aliás, se fizesse, como a gente já tem analisado, seria um perigo. A gente assistiu aí os Estados Unidos em intervenções no Caribe, na região, na Venezuela, e assistimos ali a aeronaves americanas atirando contra embarcações e tomando assim a decisão de que eram traficantes, sem contraditório, sem discussão, matou todo mundo e foi embora.
né? Isso, né, é o limite do que pode acontecer, porque quando a gente atribui essa possibilidade, você abre esse viés, né, onde os Estados Unidos, entendendo que aquela organização criminosa ou que aquela situação ali física, regional, possa, de alguma forma, né, colocar em risco a segurança nacional dele, ele se tem, né, se chama ou se coloca numa posição de intervir e resolver aquele problema. E isso, logicamente, já aconteceu, nós já assistimos aqui na América do Sul, e esse é a grande preocupação, né? Esse poder, né, que os Estados Unidos chama a si, ou ele decidindo, ele intervindo e ele, no olhar dele, resolvendo uma situação que aqui na América do Sul poderia, de alguma forma, estar, né, colocando em risco a segurança dos cidadãos e do próprio país. Isso vem de um conceito de terrorismo lá, né, quando das Torres Gêmeas. A partir daquele momento, aquele foi o ponto que os Estados Unidos chamou a si, né, esse poder de resolver ou de se envolver, seria a palavra melhor, na segurança do mundo ou na insegurança do mundo, para garantir a sua segurança nacional. E isso, né, nos causa a maior aflição do que podemos ver. Isso, para nós, também é o limite. Não estou dizendo que isso vai acontecer, nós não estamos entendendo direito nem aonde isso. O presidente dos Estados Unidos ainda não se manifestou efetivamente sobre isso. A gente não sabe, né, quais serão as consequências que lá nos Estados Unidos serão eventualmente eleitas como pontos de enfrentamento dessas duas organizações criminosas. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Olha, esclarecedor e angustiante ouvi-la, porque como é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Como eu disse, repito, tem uma vida dedicada a isso. E ao mesmo tempo a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Obrigada pela entrevista, e a senhora citar aqui até as questões de cocaína, né? Que o preço já aumentou diante da adversidade dessa instabilidade. Conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, obrigada, hein? E parabéns pela luta, hein? Por essa vida dedicada a entender esse mundão do crime. Eu é que agradeço sempre. Um bom dia para todos nós. Muito obrigada. Eli Jonas Maia também, muito obrigada. Theo Cury, obrigada aqui pela participação na entrevista. E é uma coisa maluca a gente pensar que até para esse mundão das drogas, que aí o preço das drogas também aumenta diante da adversidade, diante da possibilidade da escassez.